Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa tarde, André. Você acha que um homem de 33 anos de idade, na casa da mãe, sem carro, não vai atrás de uma habilitação, sabe fazer porcaria nenhuma, acorda ainda para a vida? Olha, minha querida, veja bem. Aqui, a filosofia clínica, ela mostra pra gente o seguinte. Primeiro, que não tem como a gente falar. Não vai acordar para a vida. Eu estaria contradizendo toda a minha especialização em filosofia clínica. Então, jamais eu poderia dizer isso. Agora, a gente tem que entender que tem pessoas que elas estão num comportamento e foram produzindo esse comportamento ao longo dos anos, e aí isso é até a neurociência. A neurociência diz que quanto mais uma pessoa reproduz um comportamento, mais ela terá dificuldade para deixá-lo, né? Porque o cérebro se acostuma com determinada circunstância, situação. Por isso que uma pessoa muitas vezes se acostuma com pensamentos negativos. Aquilo vai virando um hábito e ela acaba nem percebendo o quão negativa ela é e o prejuízo daquela negatividade na vida dela. Então, uma pessoa dessa forma, né, eu não sei o que está por detrás, o que está como pano de fundo que fez com que essa pessoa ficasse desse jeito. Tem gente que está aí gritando aí do outro lado enquanto me assiste. Ah, é um vagabundo. Pode ser. Aquela pessoa totalmente acomodada, que foi se acomodando e realmente que tem pouca vontade para as coisas, o popularmente vagabundo. Mas pode ter muitas outras coisas. Muita gente que tem, né, a adjetivação de vagabundo, quando você vai olhar no histórico da pessoa, na historicidade da pessoa e você se aprofunda, você vê às vezes uma pessoa marcada por processos que foram, limando a autoestima e o amor próprio dessa pessoa. Então, essa pessoa acabou ficando nesse estado quase catatônico, né? Nessa letargia, fica aí parada e se acomoda. É muito mais por desacreditar em si do que por vagabundice, entendeu? Então, assim, aqui não estou romantizando, não, né? Como se eu estivesse querendo defender aquela pessoa acomodada ou vagabundo mesmo. Porque, e estou dizendo, tem os que são vagabundo mesmo. E tem gente que está atrás dessa roupagem de vagabundo. Tem muita coisa. Existem muitos fatores. E essa pessoa, né, precisaria de terapia, precisaria de acompanhamento e tal. Agora, tem gente que de repente, né, uma pessoa pode mudar um comportamento, uma atitude. Todo mundo pode. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu, André, eu considero que existe o André antes de ter cachorro e o André depois de ter cachorro. Então, assim, eu percebi que eu me tornei mais amoroso tendo cachorro, gente. Ele tá roncando aqui, ó. Então, assim, tá aqui, ó, dormindo no meu pé. Tendo um cachorro, eu percebi a minha melhora. E é lógico que as pessoas ao meu redor também. E eu me senti melhor, eu me avaliando. Então, assim, eu melhorei como pessoa. Então, o que aconteceu para que eu melhorasse determinados aspectos da minha vida? Foi uma tragédia? Foi um trauma? Foi uma experiência negativa? Não. Eu mudei a partir de uma experiência positiva. Sabe aquela frase famosa? Tem gente que muda pela dor. O ideal seria que mudássemos pelo amor. Então, assim, nesse caso específico, eu mudei pelo amor. O amor que eu percebi nos animais. E isso, de alguma forma, me modificou. Um outro fator que eu percebi que me modificou, me deixou melhor, eu
né, ter me tornado espírita. Então, assim, coisas que estavam perdidas em mim, coisas que estavam perdidas, uma fé que já estava muito empoeirada, não vou dizer perdida, mas estava muito empoeirada, estava, né? Então, assim, o Espiritismo me renovou. Então, outra coisa, e não foi pela dor. Eu não fui buscar o Espiritismo por causa de perda, por causa de luto, não fui. Não foi nada disso. Então, tem gente que muda pelo amor. Muda. A pessoa muda, tem um outro comportamento, começa a ter uma outra atitude. Sim. Tem outros que vão mudar pela dor. Então, uma pessoa teve um câncer. Então, ela passa por uma experiência e ela percebe o nada da vida. A fragilidade da vida. Então agora ela passa a ser uma pessoa mais compreensiva, ela passa a olhar a vida com outros olhos. Aquele dia que ela levanta de manhã, ela consegue sentir a beleza daquela vida e ela consegue valorizar aquele dia de sol que ela está podendo ter. Agora, tem outros que vão passar pelo câncer mais severo que tem, meu bem, e vai continuar pior do que estava. Quando veio a pandemia, muita gente falava, o mundo vai ser outro depois da pandemia. A pandemia está ajudando o mundo a se purificar, a evoluir. Vocês perceberam isso? Ou vocês perceberam que teve gente que continuou do mesmo jeito e até piorou? Que na pandemia debochava, inclusive. Ai, que distanciamento social, que lockdown, não sei o que, fazia festa. Levou Covid para dentro de casa, passou para a avó. Eu vi casos aqui na minha cidade. Ia para festa todo final de semana, orgulhava-se ainda. Só não postava porque estava com medo de multa, estava com medo né? E outra, né? Até do emprego, né? Então, só não postava por causa disso. Mas aí levou a Covid para dentro da casa e a avó morreu. Então, assim, tá vendo? Tem gente que passou pela pandemia, meu bem, e a pessoa parece que ficou pior. Ou seja, tem como falar que uma pessoa vai mudar, o que vai fazer com que essa pessoa mude. Ó, agora só tem uma coisa que eu falo para você. Abandone aquela ideia de que eu vou mudar a pessoa. Não vai. Eu não tenho a capacidade de mudar o outro. As pessoas têm que mudar por si. Então, se esse rapaz vai mudar, não sei, minha querida. Mas se a mudança ocorrer, não vai ser porque você tá ali, porque você tá cutucando ele, tem que ser ele. E aliás, você nem tem que gastar essa energia. Ficar ali incentivando, não. Agora, cuidado, porque há casos, tá? Como esse aqui, onde tá lá na casa da mãe com 33 anos, nem habilitação tem, não sabe fazer porcaria nenhuma, tá. E aí o que acontece? Ele acha alguém para substituir a mãe. Então, cuidado. Ai, Deus me livre. Por isso que eu falo, tudo depende da postura que a gente tem diante da pessoa. Por quê? Porque tem mulher que começa a se sujeitar e até gosta que o cara comece a depender dela. Bom, aí tudo bem. Se é o gosto da pessoa, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí acontece isso. Eu até gosto que ele dependa de mim. Só que cuidado também, porque às vezes esse eu gosto, parece que eu me sinto... Às vezes tem um prazo de validade, tá? Eu conheço uma pessoa que o cara era desse jeito. Encostado, a vida inteira foi encostado nela. A vida inteira. Não fazia nada. Nada. Ela trabalhava, tal. Durou 20, 22 anos. Durou, hein? Aguentou, hein? Mas tá vendo? Teve um fim. É que ele tem a mãe viva ainda. Certo? Então, olha lá, voltou para casa da mãe. Depois de 22 anos de casado, voltou para casa da mãe. Agora, se lá ele vai continuar encostado na mãe, porque a mãe também não é eterna, né? A mãe também já tá velhinha. Se vai continuar encostado na mãe, agora, só que agora não é mais responsabilidade dela. Bom, nunca foi, né? Nunca foi. É que às vezes a pessoa parece que adota o outro. Você pode ver. Tem relacionamentos onde parece que a pessoa adotou a outra pessoa. Cuidado. Por isso que a gente tem que sempre ter consciência do que a gente quer e a pessoa que a gente acredita que vem somar com a gente.
A não ser que você seja o tipo de pessoa que você acredite que uma pessoa para vir somar com você, você tem que ser a cuidadora dela. Ah, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Ah, eu tenho tesão nisso. Ah, então bens a Deus. Um homem desse vai amar. Já pensou que belezinha? Aí por isso que eu falei, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí beleza. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.